É fácil, circulação coronária sempre deixo por último porque é leve, né? O que a gente tem que entender? Eu não vou cobrar anatomia, tá? Porque a anatomia já passou. Graças a Deus. Mas só lembrar que nós temos na anatomia as artérias coronárias, que são as artérias que vão irrigar. Diga. Só uma dúvida. A Adriana queria saber se esse conteúdo já é para a segunda parcial, só confirmando. Não, é para aqui. É para esse conteúdo ainda. Tudo cardio. Tudo cardio. Cardiologia não é fracionado. Eu falei no primeiro dia de aula. Primeira parcial é fisiologia geral e fisiologia cardiovascular. A segunda parcial é sangue, renal e respiratório. Tá? Mas por isso que eu deixei um conteúdo leve, de boas. Para a última semana. Tá. Não, lembro que o parceiro estava semana que vem, foi trocado para essa. Não foi a sessão de vocês que pediu para trocar, né? Não, as outras. Certeza que não. Certeza que não. Foram as Queria outras. no final do mês. Se fosse eu trocaria. E é mais assunto. Não, a gente deu não. Pra semana que vem aí, as outras que pediram pra É que as outras têm no mesmo dia, tem prova. Todos já Vai. Dia 18 tem prova. Coronária. Tá, as coronárias, tá? Nós vamos ter a coronária derecha, a coronária izquierda, ¿sí? Recordando que la derecha da las ramas, las descendente posterior, tenemos las arterias marginales, la izquierda da la famosa circunfleja y la descendente anterior, pero lembrem de que essa anatomia é totalmente variável. Por quê? Porque todas as arterias vão ir dando a voltinha no coração e às vezes eu tenho uma descendente posterior curta e uma circunflexa longa, tá? Ele acaba dando a volta para não deixar nem um pedacinho do miocárdio sem nada. Então, eu gosto muito desse diagrama, sim? Que mostra ali como as coronárias saem do cajado, tá? Bem na hora que ele sai da... fugiu o nome. Na raiz da aorta, sim? Ali vamos ter a saída das duas coronárias, a coronária esquerda, que tem essa porção anterior, tá? A coronária direita, tá? E essas duas coronárias, elas vão se bifurcando, tá? Dando a circunflexa, a descendente, vão se bifurcando e vão ir drenando no seno coronário, tá? Vamos ter a drenagem no seno coronário, principalmente no ventrículo esquerdo, do lado direito para as venas cardíacas, sim? E uma pequena quantidade de sangue venosa coronária se vazia dentro das câmaras através das venas de Tevez. Tudo isso vocês já viram em anatomia, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Vamos passar. O que é importante saber enquanto a fisiologia? Então, a parte anatômica é importante saber, tá? É importante saber, principalmente se vocês vão fazer cardiologia, né, depois. Mas o que eu devo entender? Que o fluxo coronário é alto, tá? Em repouso, eu utilizo mais ou menos 200 ml de sangue para 200 gramas de músculo cardíaco. Ou seja, é um grande fluxo, é um órgão, um músculo muito vascularizado. E a sua vez, não só isso, a extração de oxigênio é quase máxima, ou seja, é um tecido que extrai muito oxigênio à medida que ele vai passando. Nós vamos falar sobre isso em respiratório. Como assim, professor? Porque a artéria pulmonar vai sem oxigênio até o pulmão, faz a troca gaseosa e ela sai, ela chega com uma pressão de oxigênio baixa, em torno de 40, e ela vai sair com uma pressão bem mais elevada de 95, que é o normal, tá? Esse 95, se ela sai com 95 e chega com 40, quer dizer que o oxigênio não é extraído 100%, ou não? Sim. Né? Se ela sai com 95 de pressão de oxigênio
e volta para o pulmão com uma pressão de 40, a extração foi mais ou menos de uns 50, 60, de uns 60%. Então vamos ter que a maioria dos órgãos extrai pouca quantidade de oxigênio. Passam as artérias, chega a artéria, chega lá no capilar e na região do capilar a extração não é tão elevada. Eles vão extrair somente o que vai precisar. Por o coração não, o coração é um tecido que tem uma alta taxa de extração. Então o que acontece? Quando aumenta a necessidade, quando eu vou me exercitar, eu preciso sim ou sim aumentar o fluxo para aumentar o aporte de oxigênio, tá? Outros tecidos que têm uma extração baixa, quando eu vou aumentar as necessidades, eles simplesmente vão aumentando a taxa de extração e ao mesmo tempo vão aumentando o fluxo, tá? Coração não, como ele já tem uma taxa de extração quase máxima, quando ele precisar mais oxigênio, ele precisa sim ou sim aumentar o fluxo, tá? O fluxo sanguíneo. Uma característica é esse conceito de reserva coronária, porque ele é um órgão, vamos ver, o pulmão também tem essa capacidade, mas ele é um órgão que consegue aumentar seu fluxo muito rapidamente, tá? E isso faz com que ele tenha uma capacidade de conservar seu funcionamento em forma rápida, ou seja, lembra que falei para vocês que o sistema simpático ele age muito rapidamente, ou seja, quando eu preciso aumentar o fluxo em forma sistêmica, né, ou quando eu preciso aumentar a frequência cardíaca e a força contração, o sistema simpático potencializa esse efeito, gerando rapidamente uma elevação da frequência, uma elevação da força de contração cardiovascular, tá? O coração, ou as artérias coronárias, tá? Tem essa capacidade de aumentar rapidamente o fluxo sanguíneo quase em forma instantânea, e esse é o conceito de reserva coronária, tá? Ele não precisa esperar, né, os efeitos do sistema simpático. Já vamos falar sobre isso um pouquinho mais. Então, esse miocárdio tem um alto índice metabólico. É um dos tecidos que mais consome ATP. Consome de 3,5 a 5 kg de ATP por dia. É muito. Tá? É um dos tecidos que mais consome energia. Tá? E o que acontece quando eu aumento as demandas energéticas do coração? Vai aumentar a demanda de oxigênio. Tá? Esse aumento das demandas de oxigênio aumenta o fluxo. Eu falei que o coração tem esse conceito de reserva coronária, que é aumentar o fluxo coronário rapidamente, muito rapidamente, tá? ¿Para quê? Para poder atender o aumento do gasto cardíaco. Só que para isso preciso coronarias saudáveis, tá? Se eu não tiver coronarias saudáveis, eu não vou conseguir acompanhar esse aumento da demanda e aí o coração vai começar a entrar em hipóxia, sim? Falta de oxigênio. Bom, então essa taxa de extracción, como les dije, es altísima, ¿tá? Es la más alta del cuerpo, él extrae entre 70 y 80%. Si la media del cuerpo de extracción es 60 y el corazón extrae 80, quiere decir que hay otros que extraen 20, 30, ¿tá? Entonces es el que tiene mayor tasa de extracción de oxígeno. Y ese flujo coronario, tá? Esse fluxo coronário, nós vamos ver como ele está regulado, mas o que eu devo entender? Que as artérias coronárias, vocês viram na anatomia, elas transcorrem em que camada? Que camada do coração? Você vê as artérias, ele falou no pericárdio, mas aí seria subpericárdica, tá? Por debaixo do pericárdio. Você consegue enxergar elas, tá? Consegue até ver. Ótimo, são superficiais, isso. O epicárdio é a mesma coisa, pericárdio, epicárdio é a mesma coisa. Então vocês vão ver que
elas são aqui, são a parte de fora, e elas vão se bifurcar, vão ter as prolongações que vão atravessar todo o músculo cardíaco, elas vão irrigar o miocárdio, e a su vez temos as prolongações que chegam hasta o subendocárdio, tá? E esta distribuição é importante porque durante a diástole nós vamos ter uma grande irrigação sanguínea tanto do miocárdio quanto do subendocárdio, tá? Agora, durante a sístole, somente vou ter preservadas as artérias que estão na região superficial. Todas as artérias, arteriolas que vão estar atravessando o miocárdio e no subendocárdio vão ficar exatamente, elas vão ficar elas vão ficar colapsadas, essa palavra é correta, elas vão ser colapsadas pela intensidade da contração do músculo cardíaco, tá? Então, é o único tecido que se irriga e se perfunde na diástole. Todos os outros tecidos do nosso corpo se perfundem na sístole, tá? Quando o coração contrai, expulsa o sangue e é ali que eu vou perfundir. Agora o coração não. É? O que é perfusão? Quem sabe o que é perfusão? O que é irrigação? Mandar o sangue para o sangue. Estou me referindo a volume. Eu tenho um sistema de irrigação nas plantações? Sim. Eu estou falando de mandar líquido. Tá. Então, as artérias irrigam o corpo. Sim ou não? Irrigam? Sim. Os nervios inervam e as artérias irrigam. Então, irrigar se refere a levar o sangue. Agora, perfusão, e é uma ótima pergunta, porque um conceito que tem que ter já. Perfusão se refere a quê? A oxigênio. Então, eu posso ter um volume de sangue perfeito. A irrigação é boa, porém, eu tenho um problema na hemoglobina, ou tenho pouca contagem de hemoglobina, ou tenho um problema no pulmão que não está trocando oxigênio, e eu tenho uma boa irrigação, mas uma má perfusão, tá? Então, perfusão seria de transporte de oxigênio. A chegada, a perfusão é quanto oxigênio está chegando no tecido, tá? Quanto oxigênio está chegando no tecido. Então, ele é o único que perfunde na diástole. Na diástole, exato, tá? Por quê? Porque na sístole a contração muscular é tão intensa, tá? Que vai fazer o que com as artérias? Vai se contrair e vai colapsar. Eu fiz devagarinho, tá? Vai colapsar todas as artérias. Não vai ter circulação na sístole, somente na diástole. Nós vimos na aula passada, vimos que tinha fatores que modificavam o gasto cardíaco, né? Qualquer alteração inicia qualquer mudança na pressão, no grau da resistência, qualquer probleminha, vaso está muito vasodilatado, vaso contraído, alterou o volume, né, que está com uma hemorragia. Qualquer coisa que acontecer, aciona mecanismos compensatórios para tentar regular e voltar ao normal, ou seja, para voltar para um estado de homeostase. Quem é o que mais manda sobre a ativação desses mecanismos? É a perfusão periférica, tá? Ou seja, quando eu começo a ter meio pouco oxigênio e muito CO2, ali que eu vou acionar todos os mecanismos compensatórios, ou não? Tá? Tanto que na UTI, eu posso ver pressão, eu posso ver
o eletro, mas que valor do monitor é o que indica a boa perfusão sistêmica? A PO2 é a pressão de oxigênio. Mas o que me diz que esse oxigênio está chegando nos tecidos? A PAM, a pressão arterial média. Sim, a pressão arterial média, tá? Que é o que diz que eu estou tendo uma boa perfusão periférica, tá? Então, tinha um slide que falava disso. Eu comentei com vocês. A pressão arterial média, que é normal entre 60 e 90. É um cálculo que é feito com base à pressão sistólica, diastólica e ao gasto cardíaco. Então, eu consigo saber, né, se a perfusão está sendo boa ou não, tá? Ótimo. Além disso, eu tenho que a saturação, tem vários fatores, né? Mas sobre isso, sobre pressão de oxigênio, saturação, vamos falar no módulo de respiratório. A gente vai falar bastante sobre intensivismo, para vocês entenderem melhor. Então, ficou super claro e fácil de entender isso aqui, né? Eu vou ter uma excelente perfusão e irrigação. Agora eu sei que são coisas diferentes, tá? As duas se referem ao sangue chegando no tecido, mas uma é somente o volume e irrigação, e a outra já fala especificamente de oxigênio. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, que mostra como na diástole eu tenho uma excelente perfusão, tá? Meu miocárdio, que é a capa do meio, que é a principal, né? A que tem que se contrair bem, a que tem que responder. Excelente perfusão na diástole e na sístole. Tá tudo comprimido, colapsado por conta da contração intensa muscular, tá? Bueno, entonces esa compresión, como les dije, es mucho mayor en el endocardio que en el epicardio. Claro, tá? A região do miocárdio e endocardio vai ser mais intensa e no epicardio continuo tendo, sim? Por isso que as artérias, por isso que a anatomia é maravilhosa, né? Por isso que as artérias coronárias estão na região por fora, estão externas. Não é como nos outros órgãos que nós temos um ilho onde entra a artéria e se ramifica de dentro para fora. No coração, pelo fato de ser um órgão que vai ser perfundido somente na diástole, toda a irrigação é externa e ela vai de fora para dentro. Vocês perceberam isso na anatomia, né? É o único órgão. Todos os outros entram no ilho e ramifica de dentro para fora. O coração é o único que é o contrário, é de fora para dentro, tá? Bom, esse fluxo é maior sempre no endocardio que no epicardio durante a diástole, logicamente, né? Aí vamos ter maior vasculatura na região do miocárdio e endocárdio e maior resposta metabólica, tá? Toda a região. Por que tem um maior trabalho, maior resposta metabólica no endocárdio? Por onde transcorre o sistema de condução, as fibras de Purkinje. É do lado de dentro para fora que acontece a despolarização, tá? Sim? Então, apesar de que a irrigação de fora para dentro, o maior metabolismo e consumo de oxigênio de dentro para fora. Por isso que na diástole, se eu vou querer ver como que é a vascularização, eu vou ver que é muito mais vascularizado na região do endocárdio e do miocárdio, tá? E tem a maior rede de arteriolas e capilares. Sim? Tá? Por isso que a rede capilar é muito mais densa no endocardio, porque dali que vai partir toda a despolarização. Pronto. O que acontece? Isso aqui vamos ver em fisiopato, sim? Esses capilares, por exemplo, quando eu tenho hipertrófias ventriculares, está reduzida, tá? Quando o coração cresce demais, toda a vascularização e também todo o sistema de condução se altera, tá? Por isso que um coração que já não se contrai como deveria se contrair, e um coração que sofre hipóxia durante o exercício, né? Falta oxigênio. Bom, então se eu quero avaliar o fluxo coronário, eu vou avaliar somente durante a diástole. Ótimo. Só para
voltar a falar sobre isso aqui. O que é o conceito de reserva coronária? É a capacidade de aumentar o fluxo coronário por vasodilatação. ¿Sí? Essa capacidade é importantíssima para que o coração consiga responder rapidamente a um aumento na demanda. Lembre que o coração, ele, por causa de que ele tem que rapidamente compensar, ele ao mesmo tempo precisa rapidamente aumentar a força de contração, aumentar a frequência cardíaca, e para isso ele tem que ter um sistema, sim, de fluxo que consiga aumentar rapidamente. Esse é o conceito de reserva coronária. Só que, lembrando de novo, para eu conseguir ter uma vasodilatação coronária efetiva, rápida e intensa, eu preciso ter coronárias saudáveis, ou seja, não pode haver estenosis, tá? Não tenho que ter lesões endoteliales. ¿Por quê? Porque essa adenosina e vamos ver depois também o óxido nítrico são produzidas e liberadas a partir do endotélio, tá? Então, por exemplo, coronárias que estén dañadas ou inflamadas vão liberar menos substâncias vasodilatadoras e vai ser um coração que vai ter menos resposta, por exemplo, quando tiver um aumento de demanda, tá? Que fatores? Então eu vi ali que eu vou liberar adenosina e também está ali o óxido nítrico, que é sumamente importante para vasodilatar. Mas eu tenho componentes que podem aumentar a resistência coronária. Estão entendendo? Eu tenho um conceito de reserva coronária. O que é a reserva coronária? É a capacidade do endotélio se dilatar muito rapidamente, mesmo antes do estímulo do sistema simpático, tá? Por quê? Porque ele vai liberar a partir do endotélio substâncias que são vasodilatadoras. Rapidamente dilata, já consegue dar conta do aumento da demanda. Porém, temos que ter em conta que podem existir fatores que vão aumentar a resistência, tá? Ou seja, que vão se opor a um fluxo, tá? Que esse é o conceito de resistência. Resistência quando eu falo resistência, é resistência ao fluxo, tá? Essa resistência coronária, nós vamos ver que pode ser por problemas no próprio vaso ou extravascular. Então, me seguindo, então, até agora está falando de resistência vascular nas artérias coronárias. Enquanto a extravascular, sim, lembrando que o fluxo coronário vai aumentar durante a diástole e diminuir na sístole, tá? E eu tenho forças de compressão maiores no endocárdio que no epicárdio, tá? Por quê? Porque aqui que eu vou ter maior força de contração, tá? No endocárdio e no músculo, e no miocárdio, sim? O fluxo no endocárdio vai ser sempre maior, tá? Aí que vou ter maior dilatação metabólica e é onde tenho menos reserva. Então, quando tenho, ou no caso de ter menor capacidade de reserva metabólica, vou ser uma isquemia, tá? Em que caso vou ter menos reserva metabólica? Em qualquer situação, como falei antes, de causas, vamos ver em seguida, que seja, por exemplo, que esteja causando uma compressão extrínseca, tá? Um aumento da resistência em forma extrínseca, tá? Então, para entender, vamos seguindo, tá? Entendimos que a vascularização do endocárdio é maior e que tem maior dilatação, tá? E que isso interfere na resistência coronária? Então, aí que eu quero chegar. Eu tenho componentes, até agora nós vimos, quando vimos na aula de circulação, que o grau de resistência estava dado pelo grau de vasoconstrição e vasodilatação. No coração, eu tenho componentes extravasculares, ou seja, que são extrínsecos, que não tem nada a ver com o vaso sanguíneo se contrair ou se dilatar, tá? Sim? Que componentes vão ser extravasculares? Que componentes vão ser extravasculares? Por exemplo, algum problema no músculo cardíaco, tá? Que esteja comprimindo ou aumentando a resistência, músculo cardíaco, por exemplo, maior,
nós vimos ali o efeito da hipertrofia ventricular. Então, por exemplo, quando o ventrículo cresce muito, ele vai acabar aumentando a resistência vascular. Também ele vai se oponer ao fluxo sanguíneo. Um músculo engrossado faz com que o fluxo sanguíneo seja menor. E esse efeito, tá, vai ser mais importante quando aumenta a frequência cardíaca. Então, numa situação em que eu vou precisar de um aumento, ou numa situação que eu vou precisar aumentar a frequência cardíaca para aumentar o fluxo, tá? Esse músculo engrossado, por exemplo, vai se opor mais ainda ao fluxo e vai causar mais sofrimento do tecido, porque vai faltar mais oxigênio. Esse efeito, tá, do componente muscular, que seria extravascular, que ele cresce e comprime mais, vai ser sempre menor no ventrículo direito, tá? É óbvio, porque o ventrículo direito tem uma massa muscular menor, tá? Então, quando eu falo de componentes extravasculares, como eu falei aqui, devo entender que toda essa força de compressão, tá, causada pelo músculo, vai ser causada ou vai ser provocada sempre em forma mais intensa do lado esquerdo em comparação com o lado direito, tá? Esse aumento da resistência extravascular está diretamente relacionado ao aumento da musculatura. Você entendeu? Sim? Ótimo. Então, esse componente extravascular, sim? Essa resistência coronária extravascular é normal ou não? Tá? É normal, é fisiológica. Ou seja, em condições fisiológicas, o músculo oferece uma resistência ao fluxo. É por isso que eu não tenho fluxo sanguíneo na sístole, somente na diástole. Mas devo entender que esse componente extravascular vai piorar muito mais em situações de crescimento, de hipertrofia ventricular, tá? Aí, se eu já tenho um grau de resistência coronária extravascular normal fisiológico na sístole, é o músculo que se contrai que se opõe ao fluxo sanguíneo, ou não? Estão entendendo? Estamos falando de fisiologia normal. Então, fisiologicamente normal, eu tenho um aumento da resistência vascular, só que de um componente extravascular, porque não é a artéria que está se contraindo, é o músculo que está se contraindo que está me comprimindo a artéria. Você entendeu ali? Então, vamos chamar de resistência coronária extravascular, ou seja, é extrínseco, não é o vaso sanguíneo que está se contraindo, é o músculo que está comprimindo do lado de fora. Ótimo. Esse componente extravascular vai acontecer quando? Na sístole, tá? Porque na sístole o músculo se contrai e aumenta a resistência, diminui o fluxo coronário. Beleza? Ótimo. Devo entender que essa resistência coronária, sim, vai ser mais intensa onde? No miocárdio e no endocárdio. Lá fora, no epicárdio, não é tão intensa a contração. Você entende? Beleza. E que ter em conta que quando aumenta a frequência cardíaca, vai aumentar também o grau. E quando aumenta a estimulação simpática, que aumenta o grau de contração, a força, vai aumentar também o grau de resistência extravascular. E eu fui um pouco mais para frente, já para fisiopatia, eu falei que nos casos, se já é um componente fisiológico, aquela resistência, aquela compressão muscular, imagina só quando o músculo está aumentado de tamanho na hipertrofia ventricular, tá? Ali o grau de resistência é muito mais intenso. Ou seja, um músculo que se oxigena, o músculo é maior e se oxigena menos, tem menor fluxo sanguíneo, tá? Tudo ruim. Se eu tenho o dobro do músculo, eu deveria ter o dobro de vasos sanguíneos, o dobro de irrigação, de perfusão, mas não. Quanto mais cresce o músculo cardíaco, eu tenho, estava até um slide ali, tenho até menos capilares, tenho maior resistência, tá? Então, quanto maior a hipertrofia, maior é o sofrimento durante o exercício, por exemplo. É um coração que não vai conseguir responder ao aumento de demanda. E quais são os componentes vasculares? Bom, componentes vasculares, ali
são os mesmos que da circulação geral. Como assim, profe? Sim, nós vamos ter o componente vascular do sistema nervoso autônomo, tá? Onde eu tenho um efeito simpático. Lembre que o simpático, ele, o alfa 1, alfa 2, ele é vasoconstritor, tá? Mas nós vamos ter um efeito vasodilatador indireto por aumento do ionotropismo e o cronotropismo e da pressão arterial, sim? E o efeito indireto, lembra que eu falei para vocês que não é que o simpático dilata, ele só não contrai. Lembra? Então, no caso aqui, no coração, como aumenta tanto o ionotropismo e o cronotropismo, acaba gerando uma vasodilatação no coração que vai bloquear, por assim dizer, a pouca vasoconstrição que ela poderia causar. Além disso, como eu aumento muito a demanda, eu vou acionar mecanismos, estava na outra frente, humorais, ou seja, o capilar que vai começar a liberar vasodilatadores, tá? Hormônios vasodilatadores que vai aumentar a vasodilatação, tá? Certo? Então, a vasodilatação acontece pelo aumento do ionotropismo e o cronotropismo do coração. Sim? Qual o conceito de ionotropismo e cronotropismo? Que a gente vem falando do início. Ionotropismo e cronotropismo se refere ao aumento. O ionotropismo e cronotropismo é frequência cardíaca e contração. Ela pode ser aumentada ou diminuída. Então, quando a gente fala que o simpático tem um efeito ionotrópico e cronotrópico positivo, quer dizer que eleva a frequência, e iono seria força e crono vem de tempo, força, ionotrópico e crono vem de tempo, seria a frequência cardíaca, tá? Para vocês lembrarem. Pelo menos assim que eu lembro, né? Cronológico, tempo, se refere à frequência. Então, simpático tem um efeito iono e cronotrópico positivo, eleva. O parasimpático tem um efeito ionotrópico e cronotrópico negativo, diminui. Beleza? Então, vocês vão ver isso aqui em clínica. É uma medicação. Essa medicação é ionotrópica negativa, por exemplo. Beta-bloqueador. Propanolol. Propanolol é o quê? É cronotrópico negativo. Ou seja, ele vai bloquear os receptores beta para diminuir a frequência cardíaca e a força de contração, tá? Atenolol, propanolol, tem vários beta-bloqueadores, tá certo? Você entende? Ótimo. Então, olha só, eu estou entendendo que isso aqui é norepinefrina, tá? Às vezes vocês vão ver como norepinefrina em português. Por aí escrevo em português no slide. Em espanhol é noradrenalina. NA em português van a ver como norepinefrina. É o mesmo, tá? É a mesma coisa. Epinefrina, adrenalina é a mesma coisa, tá certo? Sim? Ok? Tá, então, importante é entender que ele tem um efeito, se a gente tiver que tirar uma conclusão, ele tem um efeito vasodilatador, tá? No coração, o simpático. Ele acaba, apesar de que tem estimulação alfa e ela tem um efeito vasoconstritor periférico, mas no coração esse efeito de estimulação beta, tá? Ou seja, a própria noradrenalina liberada no coração, ela tem um efeito vasodilatador, tá? Que outras substâncias são vasodilatadoras? A adenosina, tá? E as outras substâncias, principal que não está aqui, o NO, que é o óxido nítrico, tá? A adenosina também é importante vasodilatadora, tá certo? Inclusive, né? Quando os níveis de adenosina se esgotam, siga acontecendo vasodilatação na hipoxêmia, tá? Aqui que vem a importância do óxido nítrico. Nós temos outras substâncias também vasodilatadoras, como a prostaglandina, tá?
ou substâncias que aumentam a sensibilidade ao potássio. Então, se aumenta a sensibilidade ao potássio ou diminui a sensibilidade ao potássio, o que acontece? É? O que faz o potássio? Hein? No excesso de potássio, É. o coração ficaria mais relaxado. Isso. Correndo risco de hiperbiásio. Exatamente, que é o que causa a hiperpotassemia. Isso. Bom, então o que é importante? Que eu tenho um equilíbrio perfeito entre o aporte coronário, ou seja, manter uma perfusão coronária adequada, olha só a importância disso aqui, que a diástole dure o que tem que durar. Como assim, profe? Sim, se eu tenho um tempo de contração e um tempo de genado, e olha esse conceito, nós já falamos disso aqui. Já falamos disso aqui na aula de potenciais. Quando eu tenho potencial de ação, nossa, uma tristeza. Quando eu tenho um potencial de ação, tá? O potencial, apesar de que eu aumente a frequência cardíaca, meu tempo de despolarização e repolarização não vai mudar. Sim ou não? Quando eu aumento a frequência cardíaca, vou fazer uma pergunta. Na célula automática, para aumentar a frequência cardíaca, eu tenho a despolarização, repolarização, e aqui vem aquele tique, aqueles canais dependentes de cálcio, chegou no umbral, despolariza, hiperpolariza, tique. Esse período aqui era a diástole. Quando eu aumento a frequência cardíaca, o que acontece? Eu aumento a permeabilidade do cálcio aqui. Esse é o efeito do simpático. Então, essa curva, essa subidinha é mais rápida. Então, não é tique, vai ser tique. E aqui vai descarregar. Então, o que eu estou diminuindo? A sístole ou a diástole? Diástole. Então, qualquer situação que aumente minha frequência cardíaca vai diminuir que tempo? A diástole. E o coração se oxigena em que tempo? Diástole. Então, vou afetar o grau de perfusão miocárdica na taquicardia? Sim. Por isso que a gente sempre medica, evita, né? Porque a taquicardia é ruim. A taquicardia, se ela persiste muito tempo, ou se ela for muito intensa, que é a taquicardia maligna, pode levar uma parada, né? Por hipóxia. O coração fica sem oxigênio. Ele só se oxigena na diástole. Então, qualquer situação que diminua a duração da minha diástole vai afetar a minha perfusão miocárdica. Tá certo? Você entende? Mesma coisa, qualquer situação que altere a minha resistência vascular, seja por problemas no simpático, ou seja porque se me acabou a adenosina, óxido nítrico, estou com uma lesão endotelial, não posso dilatar bem, ou seja... Não. Não, mas acho que ali afeta o caminho da... Não. Mas já estava estabilizado? Já se tinha se desbugado? Ou miogênico, seria na resistência extravascular, que a gente falou antes, ou no grau de uma capacidade de vasodilatar e vasocontrair da própria artéria, tá? E enquanto a demanda de oxigênio, eu tenho que saber que qualquer situação que aumente a minha frequência cardíaca vai aumentar meu gasto cardíaco. Lembra o quadrinho que fizemos? Qualquer situação que aumente a minha força de contração vai aumentar o gasto cardíaco, vai aumentar a demanda também, tá? E aqui, importante lembrar a pré-carga e a pós-carga. Qualquer situação que aumente meu retorno venoso aumentava meu gasto cardíaco.
qualquer situação que altere a por carga se refere a quê? A resistência vascular periférica, tá? A pressão em forma periférica também poderia alterar meu gasto cardíaco e elevar a demanda. Então, o importante é aquele equilíbrio. Quando eu aumento a demanda de oxigênio, meu coração, meu sistema circulatório deve responder para o tecido se manter sempre perfundido. Fala. Pode explicar de novo esse mecanismo nervioso, metabólico e biogênico? Foi o que a gente viu aqui. O nervioso é o sistema nervoso autônomo. Que aumenta a frequência. Isso, miogênico. Miogênico você pode pensar, metabólico seria aqui, a adenosina e o óxido nítrico, tá? Metabólico. Miogênico, mio que quer dizer? Músculo. Então pode ser ou um transtorno do músculo, que não consegue, do músculo do vaso sanguíneo da arteriole, que não consegue se dilatar. Vocês vão ver no infarto, tem infarto causado por espasmo, por exemplo, coronário. Transtorno miogênico, um espasmo muscular do músculo da artéria. Ou pode ser da Sim, né? ser da hipertrofia do coração. Ou pode ser, exato, miogênico pode ser então vascular, do vaso sanguíneo, ou extravascular, exato, tá? Que tem um músculo cardíaco grosso que me está aumentando a resistência vascular, tá? Então nós temos para poder avaliar tudo isso, as angiografias. A angiografia direita, a angiografia esquerda, tá? A esquerda e a direita. Então ali, isso que eu estava procurando, eu não sei o que eu fiz. O que eu fiz? Aqui. Seu esposo é cardiologista? Sim. Por que a gente não consegue ampliar aqui? E sua área qual? É clínica? Por que eu não consegui ampliar? Aquela estrelinha lá embaixo. Esse aqui? Isso. Sair da tela inteira. É da tela inteira. Clica no Isso aí? Tá inteiro. Clica no YouTube, porque ele vai pro YouTube e no YouTube sabe eu saber mais. Onde que clica no YouTube? Aí? Não, ali, ó. Do lado. Do lado do enviar. Aí? É isso. Ah! F5, professor. Tudo um bloquinho É muito bonitinho ver a... Bom, agora a internet. Se não é uma coisa, é outra, né? foda. Eles ficam jogando o contraste, tá? Parece um parasita dentro do coração. Se você souber a árvore, estão vendo o catéter ali. E o catéter vai por onde? Eu já. O catéter para chegar no coração. Eu acho que vai por onde? Femoral. O que vai por Femoral. O que vai pro coração? É o quê? Artéria femoral, aí vai subindo. É pela veia. Vai onde? Vai já da aorta. E da aorta entra, não sei, na corona, entra na raiz da aorta e entra na. Ele fica posicionado. Ele fica posicionado. Ah, isso é muito difícil. Fica posicionado certinho na. Só volta. Lá no. Volta na. Aí Na sim. frente que eu fiz. Ali, lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Aí? Agora é fluoroscopia, nada a ver. Lá na setinha. Lá na setinha.
também, ó. Para ampliar, faz. Dá sim, olha lá. Lá, ó. Não, ali na direita. Vai pra direita. Homem! Eu sou Vai lá, Fogaça, ajuda a professora, eu sou burrinha para essas coisas. Isso, ixi, Maria. Aí eu me caio com o provedor. Não. Olha aí como você vê bonitinho. Estão vendo esse catéter aqui? Esse é o catéter aqui, que veio pelo cajado da aorta e chegou ali na saída da coronária, tá? Aí, na hora que ele injeta, você vê que um pouco vai para cima também. Estão vendo a aorta grossa? Olha, na hora que injeta, olha a grossura da aorta. Isso aqui. Conseguem ver a aorta? Olha só a aorta vem daqui, aqui. Ó. Porque na hora que injeta, não entra 100% do contraste dentro da coronária. Um pouquinho vai para trás. É muito legal ver o cateterismo ao vivo. E essas bolinhas que estão ali? De novo, no mesmo lugar. Isso ali, não, isso aqui é externo, só que são todo cálculo que o paciente está do lado de fora. Porque lembre que isso aqui é uma radioscopia, ou seja, tipo se fosse um raio-x em vivo e em direto, tá? Então, todo que estiver, ó, você vê aqui atrás a coluna vertebral, tá? Então, você está vendo, todos esses fios aqui estão do lado de fora do paciente, estão no tórax dele. Aí se coloca um contraste. Aí. Você coloca o contraste ali na... Você coloca agora aqui. Tem bloqueio, tem. Olha só. Olha essa aí. Então tu consegue ver, vamos procurar onde que seja. Aí já tá quase no ângulo ali. Tô brigando no grupo? Tá tendo conversa aqui, eu achei que tava brigando. Não sei se responderam uma pergunta. Agora que vocês querem que eu brigue, eu vou brigar. Ó, estão vendo ali a obstrução? Vou encher o saco. Tá por ali? Ali, ó. Ali está a obstrução. Eles vão colocar o stent. Estão vendo ali que não passa? Estão vendo? Ele vem com o catéter. Olha. Passa. Esse que tá falando? É o vídeo. Olha agora. Olha agora como passa bonitinho. Olhem ali. Começa os dentes. Olha ali. Estão vendo? Estão vendo que não passa nada ali? Fica fininho, bem grossa, a artéria afina e continua. O stent é uma malha. É uma malha. Parece aquele, sabe aquela malha, aquele tecido, Não é uma mola. Sabe aquela malha de tecido de jardim? Sim. Uma tela, ela é fechada e ela é tubular. E lá dentro tem um balão. Então eles colocam aquela malha toda fechadinha no balão, vão com um stent, vão com o catéter, sim? Um fiozinho aqui, vão até o local ali, vão chegar até ali, é na circunflexa, ó. Passa na guia e aí, olha ali, chegou a guia ali e eles vão encher e insuflar o balão. Eles vão insuflando o balão, só que tem que ficar dentro de uma mão, porque tu não pode insuflar demais, senão você estoura a artéria, né?
nem de menos, porque não dá para colocar outro depois, outro em cima do outro. Então, ó, ele vai insuflar, aí está insuflando o balão. Por que não está passando sangue quando insufla? Porque está obstruindo tudo ali, quando insuflou. Aí quando terminou de insuflar, ele retira o balão, e na hora que retira o balão, volta o fluxo normal, olha só. Que coisa. Estava ali, né? Bom, quando insufla o balão, ele estica a malha, retira o balão e a malha fica esticada, segurando. Tem estente de tudo quanto que tipo, tem estente com medicamentos, vasodilatadores, tá? Que preservam, tem tecnologias diferentes. Por isso que tem estente, sei lá, de, não sei, tipo de 50 e tem estente de 500, né? Então depende da tecnologia do estente. Conseguiram ver bem? Sim. É muito legal. Se vocês têm a oportunidade de entrar, geralmente o pessoal Esse cateto não parece do Monsenhor Central, não. Não, o cateto do cateterismo é totalmente diferente. Onde tu colocou o cateter do acesso central? Em artéria ou veia? Veia, tá? Não, mas eu digo assim, que ele é fininho assim. Não, é bem diferente, bem diferente. Ele vai colocar ali, ele vai colocar somente para fazer diagnóstico. Então, isso aqui já é tratamento, mas a coronariografia diagnóstica é somente o catéter que leva e coloca isso. Coloca o meio de contraste. Conseguiram ver bem, né? Sim. Deixa eu ver se tem nome. Olha só aqui. Não é para tirar. Esse é para tirar, esse é o hemorroide que tira os coágulos. Tem tanta tecnologia, né? Esse é para tirar o coágulo, desfazer coágulos. Se utiliza muito no sistema nervoso. Isso. Tira, ele pega um coágulo, vocês viram como? Sim. Atravessa o coágulo, trava de um lado, trava de outro e tira. Fez um AVC, identificou o coágulo, eles vão com a cânula, com a guia, identifica o coágulo e retira o coágulo. É muito legal. A parte de intervenção, a parte vascular é muito mais. Pero el propio equipo va a bloquear, como que ele não Está bloqueado, já está bloqueado. Não está passando. Já não está passando nada, porque tem um coágulo ali. Pero para llegar a este punto, ¿cómo que se hace para que no bloquee el paso de...? Não bloqueia, porque ele é fininho. Esse balão aqui, ó, tá vendo? Ele é fininho. Esse balão aqui vai se inflar, vai se encher somente na hora de achar o coágulo. Ali que eu vou encher, vou atravessar o coágulo, tá entendendo? Só nesse momento. Até lá é só um catéter, ele não causa nenhuma obstrução. Eu atravesso o balão, eu encho o balão depois do coágulo. Sim, e daí puxa e retira ele. Esse aqui é o estente, olha só. Cadê o... Meu Deus. Aqui o estente, ó. Você coloca ali, enche e retira. Essa é a tecnologia do estente. Fica lá para sempre. Acho que ele é absorvido depois. Bom, gente, é isso.